de extensão de análise transacional pelo EAD e ABRAT, trata-se de uma psicoterapia sistemática, o entendimento da dinâmica do funcionamento do inconsciente, segundo o Dr. Eric Berne, ok? A partir daí, então, nós oferecemos este curso para os profissionais terapeutas atuantes, para os profissionais da saúde, administradores, gestores, para o público em geral, ok? É para o aperfeiçoamento profissional, melhoria na capacidade dos relacionamentos interpessoais, certo? O link tá aí, já bem no bate-papo aí, gente, vocês encontram esse link fácil, foi a primeira coisa que eu postei, tá? Para vocês terem todas as informações que precisam deste curso, ok? Valores, o bônus, né? O cupom, tá tudo lá, ok? Bom, então, os conceitos da análise transacional, certo? Ela como se sabe, uma psicoterapia sistemática, tá? E trata-se de estudo e análise das trocas de estímulos que todos nós temos, né? Os estímulos e as respostas. E por ser um estudo psicodinâmico, no qual a pessoa pode modificar seus sentimentos, pensamentos, né? Escolher pelo autoconhecimento e o seu desenvolvimento pessoal, tá? Através de conceitos que levam à estrutura do ego, segundo Eric Berne. E este estados de ego dessa estrutura vai trabalhar transações, a posição existencial e o nosso roteiro de vida. Então, aqui temos o Eric Berne, né? Esta figura do nosso psicanalista, psiquiatra, a análise transacional como teoria da personalidade, criada por ele, foi criada no final da década de 50, né? Entre 50 e 60, 58 estava bem ativo, e até hoje é uma filosofia de vida, é uma teoria da psicologia individual e social. E ela trata, sim, do caráter mais personalidade para a formação do nosso ser. Os processos. Bom, os processos tratam-se de quê? Da fundamentação dos conhecimentos, né? Através da fundamentação desses conhecimentos, resultante dessa nova visão da psicanálise, né? E a análise principalmente da personalidade. A grande criação das figuras mais conhecidas dentro da análise transacional são o pai, o adulto e a criança, ok? Então, análise das transações, análise dos jogos psicológicos, análise do tempo, a estruturação do tempo e análise dos argumentos. Esses 4 pilares básicos da análise transacional são tratados dentro desse curso, nesse intuito, tá? De levar a todos o conhecimento sobre si mesmo e aquilo que nos rege desde os primeiros momentos da nossa vida. Análise estrutural de Eric Berne. É importante pensar nessa frase: nós nascemos todos príncipes, ou seja, perfeitos, lindos, maravilhosos, com tudo para dar certo na vida. A nossa educação, infelizmente, nos faz sapos. É basicamente isso que ele queria dizer quando fez o estudo da análise transacional. Esse conceito de estado de ego explica como são feitos, né, e como nos relacionamos nesses estados de troca, de estímulo e resposta. Os 3 círculos empilhados que a seguir nós vamos ver tratam-se da análise das pedras basilares da análise transacional. Vocês verão que cada estado de ego é representado pela letra maiúscula para diferenciar dos pais e crianças reais, ok?
aqui temos o estado de ego pai, do que se trata, né? Estado de ego adulto e o estado de ego criança. Vale dizer que esses estados de ego estão em todos nós, ok? São copiados da figura do pai, né? E da figura da criança. Nós mantemos os comportamentos que vêm das nossas figuras paternas e das figuras que formaram, né, a nossa pessoa, né? Lá na nossa infância. O estado adulto é aquele estado analítico. Ele fica isento, ok? De comportamentos e sentimentos, pensamentos enraizados em muitas emoções. São respostas diretas para o aqui e agora. E no estado criança, os comportamentos, sentimentos e pensamentos são aqueles repetidos desde a infância, ok? Como nós vemos aí, à medida que crescemos, tá? Nós levamos as ideias, as crenças, tá? Que trazemos da infância. E como as trazemos da infância, certo? Temos a tendência de introjetar aqueles que nos cuidaram, nos educaram, nos trouxeram o conhecimento da vida enquanto crescíamos, ok? Na infância, tudo se forma em nós. Nosso script de vida, ou seja, nossa vida inteira, numa programação através da educação e dos exemplos que recebemos. E é bem automático, ok? Nós estamos dizendo, às vezes, algumas coisas, como faz o nosso pai, a nossa mãe, nós repetimos frases, né? Muita gente acha que isso está ligado somente ao cultural, mas não é assim. Tem bem mais que isso, porque é automático. Mesmo que a gente não queira, se a gente analisar o nosso comportamento, nós veremos repetições de tudo aquilo que vimos, que ouvimos e que falamos das pessoas que estavam conosco na infância, ok? Como sabemos quando estamos utilizando os estados de ego? Pelo comportamento, certo? Quando a gente percebe que a gente está copiando os pais, como a gente sabe que está no estado adulto? Quando as nossas respostas são informativas, ok? Elas simplesmente se resumem a dar a hora. Por exemplo, você pergunta que horas são e a pessoa responde 10h30, tá? Bem objetivo, estado adulto. Criança, bom, quando estamos no estado criança é quando as nossas emoções, os nossos sentimentos estão aflorando no nosso comportamento, certo? Quando a gente se magoa, quando a gente fica alegre, quando a gente fica triste, na verdade é a nossa criança interior que está se mostrando, ok? Até aí tudo bem? Todo mundo está escutando? Tá? O áudio tá bom? Certo. Bom, em relação aos estados de ego, muita coisa ainda vai ser vista dentro do curso. Cada tópico abordado aqui vai ser, vamos dizer assim, esmiuçado no decorrer do nosso curso. Nós teremos aulas, certo? Presenciais como essa. Claro, obviamente que as próximas aulas com os alunos já matriculados, elas não serão oferecidas assim gratuitamente, ok? Então, se esta aula aberta chamar a atenção de vocês, estamos à disposição, né, para que vocês façam parte do grupo de alunos. Aqui temos mais especificamente os estados de ego, com mais dados sobre eles, certo? O pai normalmente aparece na crítica ou na proteção, né? Por exemplo, se vocês prestarem atenção, quando nós estamos repreendendo os filhos, né? Acredito que a maioria aqui já tem idade para ter seus filhos, até seus netos.
se a gente faz uma crítica ou a gente atua na proteção, né? Através do quê? Das regras morais que nós damos a eles, das normas de conduta, da tradição, por que não? E também dos preconceitos, né? Os regulamentos, as regras da casa, essas coisas. E o adulto aparece aí com a troca de informações, como eu disse, informações úteis, obviamente. Aparece o quê? O raciocínio lógico, o processamento de dados. E a criança, tudo que tem a ver com prazer, com criatividade, certo? Quem brinca, quem cria, quem transforma através das emoções, dos sentimentos, quem usa a intuição, quem tem a crença mágica, é a nossa criança. Ok? Até aí todo mundo tá entendendo bem? Tá tranquilo? Se tiverem perguntas, por favor, guardem para o final. Só me digam se está sendo bem compreendido, tá bom? Bom, as transações, como falamos lá no início, a transação, ela está ligada ao estímulo e à resposta, ou seja, como nós nos relacionamos com os outros, tá? Nós denominamos a transação quando duas ou mais pessoas interagem, certo? E para Eric Berne, a transação é a unidade básica do relacionamento social. Todo mundo faz transação. Todo mundo entra em diálogo verbal ou não verbal, tá certo? Quaisquer interações entre os indivíduos, né, é um encadeamento de transação. Então, os tipos de transações. Pelas manifestações, verbais ou não, as pessoas, né, são chamadas, entre as pessoas é chamada de estímulo transacional, aquele estímulo que eu falei para vocês antes, e a resposta transacional. Na troca de estímulos, cada estado de ego procura manter, né, as transações com o que é correspondente ou complementar. A gente sempre busca estar junto, dialogar com pessoas que tenham um retorno para nós de uma forma adequada ao estímulo que nós lançamos, certo? Existe aquela transação que complementa, aquela que é cruzada, ou seja, é quando a gente tem a sensação de que estamos falando uma língua, a pessoa está falando em outra, ou ela responde em estado de ego diferente do nosso, ok? O estado de ego pai procura uma resposta ou da criança ou do próprio pai. O estado de ego criança procura uma resposta da criança interior ou do pai. Ele quase nunca procura a resposta do adulto. E aí a transação cruzada mais se refere a isso, tá? A transação ulterior, o que é? É aquilo que tem uma segunda intenção por trás. Aqueles diálogos onde as frases são montadas, mas que por trás de todo pensamento existe um desejo oculto. Óbvio que hoje, nesta aula, nós estamos dando de forma muito superficial os tipos de transações, que são a principal foco nosso do curso, né? Equalizar as transações, tornar a interação entre as pessoas sadia, psicologicamente livre de jogos, e é esse o sentido, ok? Alguém aqui não entendeu aí? Quer que eu repita? Beleza, sinal que todo mundo está entendendo bem, vamos adiante. Bom, vamos falar de carícias. Carícias em análise transacional, elas podem ser condicionais e incondicionais. Muito bem. A carícia o que é? Ela é o reconhecimento que uma pessoa dá a outra pessoa, certo? Quando a gente reconhece o outro, quando a gente dá atenção ao outro, certo? Ela é essencial à vida. Se não houver isso,
nós ficamos muito mal. Eric Berne costuma dizer que a espinha dorsal nossa acaba por secar, né? Então, demonstramos que isso acontece desde os recém-nascidos, ok? Eles necessitam de carícias físicas reais, a fim de sobreviver, né? Um bebezinho, sem o toque, sem o aconchego da mãe, principalmente, né? E daqueles chegados, dos cuidadores, enfim, tem que ter aquele aconchego, aquele carinho. Por isso ele já somos naturalmente dependentes em bebês, né? E essa interação é saudável quando obtemos carícias. As crianças que obtêm carícias positivas, principalmente os bebês, eles adoecem muito pouco. As crianças que mais adoecem, podem ter certeza, alguma falha existe no quesito carícias, certo? O adulto, por exemplo, ele já consegue viver com muito menos carícias físicas, né? Porque ele aprendeu a trocar carícias verbais ou outro tipo de carícias além da física, né? Os elogios, por exemplo, as expressões de apreciação são carícias positivas. E as carícias negativas são julgamentos negativos ou até mesmo a depreciação de uma pessoa. Assim, essa troca de carícias, né, são as coisas mais importantes que as pessoas podem fazer nas suas vidas. Portanto, não poupem carícias, seja na palavra, seja no toque, seja no abraço. É uma forma sadia, né, de manter a nossa saúde, doando carícias, recebendo carícias, uma vez que isso é essencial ao ser humano, ok? Vocês podem ver no quadro que as carícias negativas ou agressivas é quando desclassificamos alguém, agredimos alguém, tá? Que ela também obedece, né, à questão condicional ou incondicional, certo? As negativas de lástima também, quando nós somos, que pena, coitadinho, ele não tem condições de fazer isso ou aquilo. Isso é uma carícia negativa de lástima, né? E a negativa agressiva é quando alguém realmente agride o outro, seja fisicamente, ou seja verbalmente, ou seja de forma velada, né? Tudo isso, repito, veremos com profundidade dentro do curso. E aqui nós temos uma situação muito interessante dentro da AT, que é a coleção de figurinhas, certo? Existe uma analogia entre a coleção de figurinhas e a coleção das emoções, ok? Vamos dizer que ficou pré-estabelecido uma imagem mental de figurinhas mesmo, certo? Como quando a gente era menor, adolescente, pré-adolescente, que vem aquela fase de ter seus álbuns, de colecionar figurinhas, nós fazemos o mesmo com as nossas emoções. Mesmo inconscientemente, todo mundo coleciona, né? Vejam aí, alguns colecionam emoções positivas, de bondade, de alegria, de amor. Outros colecionam emoções negativas, de vergonha, de medo, de culpa e por aí vai, inveja, orgulho, né? Ou até mesmo aquele que coleciona figurinhas de pureza, ou seja, eu não sou igual a vocês, eu sou puro. E eu procuro sempre demonstrar que eu sou uma pessoa pura, ok? Quem coleciona figurinhas, certo? Coleciona emoções positivas, por exemplo, é dito que coleciona figurinhas douradas, né? Quando alguém está fazendo análise, fazendo psicoterapia, né? Sabemos pelo comportamento dessa pessoa que tipo de emoções ela está colecionando. Então, as douradas são emoções positivas, certo? Quem coleciona emoções negativas, coleciona figurinhas pretas. Alguns autores até dão cores específicas, certo? Figurinhas vermelhas para raiva, azuis para depressão, brancas
para a pureza, né? E nós temos aí ainda a simbologia do branco, quando se falava antigamente, muito antigamente, porque hoje já nem cabe mais, a questão do branco para simbolizar a pureza nos casamentos, para as noivas, enfim, né? As verdes para inveja e por aí vai. A relação entre as figurinhas e as carícias também está para que as pessoas possam obter carícias, né? Que proporcionem as figurinhas que elas querem colecionar. Mas é incrível, nós sempre buscamos colecionar emoções com as quais nós temos identificação, com as quais nós colecionamos a vida inteira, que nos ensinaram a colecionar. É bom que se diga. Então, aqui vai um exemplo, né? Por exemplo, uma secretária, né? Que colecione figurinhas pretas de culpa. Ela aprendeu desde a infância a se sentir culpada, mediante as vivências que ela possuía, certo? O que acontece? Essa pessoa fará frequentemente coisas que levem as outras pessoas a considerá-la culpada, né? Comete um erro, obviamente inconsciente, muitas vezes, na maioria das vezes, ok? Do qual ela vai ser acusada, né? Então, ela vai reforçar a emoção da culpa, certo? Por exemplo, também outra pessoa que colecione dar bronca, né? Uma pessoa que gosta de brigar, dar bronca em todo mundo e tal, ela vai reforçar essa posição para receber o prêmio das figurinhas das ofensas, que alguém a ofenda para que ela possa dar bronca. Estimula o outro a ofendê-la. É mais ou menos nesta linha que nós vamos tratar as figurinhas, as emoções, certo? Portanto, não são situações formadas ao acaso, viu, gente? Elas são criadas pela pessoa, pela própria pessoa, sem consciência disso. Aqui temos um exemplo, uma carícia negativa recebida de alguém que proporciona a outra pessoa uma emoção negativa. Vamos fazer um exemplo. O diretor, por exemplo, chegou mal-humorado na empresa ou teve uma notícia desagradável sobre o mercado de ações. Como ele já não está muito bem, o que ele vai fazer? Ele vai despejar isso no gerente, de alguma forma ele vai deixar o gerente se sentindo constrangido ou sob pressão. Esse, por sua vez, vai despejar toda a sua frustração, né, com a secretária. Lembra lá da questão da culpa? Vai reforçar, né? A secretária, por sua vez, não podendo fazer nada a respeito do próprio gerente lá, ela vai, de alguma forma, chamar a atenção da copeira, ok? A copeira, coitada, não tem como voltar lá e dar ao diretor uma resposta, ou à secretária, ou ao gerente. Ela vai levar toda essa energia, toda essa bronca para casa. Resultado, o marido fica insatisfeito e ela despeja toda a sua frustração, ou toda a sua braveza, ou toda a sua raiva em casa, né? O marido, por sua vez, vai discutir, vai falar que o filho não está fazendo as coisas certas, que ele não pode mais manter essa criança com tantos pedidos e tantas exigências, que não há dinheiro para tudo, enfim. E o filho, então, não tendo mais para quem levar toda a situação, vai acabar explodindo com o pobre do gatinho. Entenderam? Mais ou menos isso, né? Todo mundo já ouviu falar de casos assim, cheguei em casa, tava com a cabeça cheia, acabei brigando com meu marido, ou acabei brigando com a minha esposa, acabou sobrando pro meu filho. Essa é a situação da troca de figurinhas no nosso cotidiano, né? Tá cheio disso, não tá, gente? Basicamente por aí. Também vamos abordar vários exemplos dentro do nosso curso. E o script de vida? Bom, o script de vida, ele é trabalhado dentro do livro do Eric Berne, né? Principalmente nos jogos da vida, né? Ele trabalha
a questão de tudo aquilo que aprendemos lá atrás, naquele programa inconsciente de vida que nós trazemos da nossa infância, né, por influência parental, e que vai dirigir a nossa conduta. Se nós não tomarmos nenhuma atitude, vai ser a vida inteira repetir os atos, a maneira de agir, os mesmos pensamentos, as ideias pré-concebidas dos nossos cuidadores, né? Vamos dizer assim, da figura pai que nós temos na nossa vida. Isso é o script de vida. Todo o nosso comportamento baseado em conhecimentos antigos, na educação que recebemos, certo? Arraigado no nosso inconsciente e transcrito quando nós manifestamos nossos estados de ego, certo? Então, no livro Os Jogos da Vida, Eric Berne dá nomes aos jogos psicológicos, em função do quê? Do comportamento dos indivíduos. Ele começa a montar, vamos dizer assim, processos, né, que demonstrem claramente o que é este estado de ego dentro do script de vida, né? Como no começo da nossa existência, as pessoas todas realizam esse processo de adaptação, né, com o fim de assegurar a satisfação das nossas necessidades básicas. É por isso que nós temos um script de vida. Para sobreviver, precisamos nos adaptar. Então, vamos nos adaptando conforme dá, né? As necessidades básicas, tanto físicas quanto psicológicas, e, em especial, as necessidades de estimulação, certo? O reconhecimento, a aceitação. E este processo de adaptação consiste numa série de decisões que vamos tomando ao longo da vida, tá? Sobre nós mesmos, sobre os outros e sobre a vida. E adotamos a forma de crenças básicas carregadas de sentimentos associados a isso. As posições existenciais que tomamos, ou básicas, elas são esquecidas conscientemente, certo? Mesmo que a gente pense não estar repetindo, nós buscamos esquecer que estamos no padrão. É incrível, mas tem bem essa conotação, né? E sob forte influência no comportamento, especialmente nas relações com as outras pessoas. Portanto, no estudo dos jogos psicológicos, nós podemos encontrar 3 posicionamentos básicos ou posições existenciais que chamamos de triângulo dramático, que é o mais forte e mais importante ponto do nosso estudo. O que é o triângulo dramático? Ou seja, nós adotamos padrões de comportamento de acordo com as figuras aqui representadas, ok? Eu vou fazer um exemplo. No caso de uma situação em família, onde a vítima é a esposa, por exemplo, de um marido que sofre de alcoolismo e que, por estar sob influência, arma uma briga, uma discussão, um conflito. Se o filho entra no jogo, ele está no papel do salvador. Só que esse triângulo dramático, ele vai virando, né? A pessoa que é vítima está recebendo do perseguidor uma ofensa, uma agressão, certo? Vai passar para o papel do perseguidor. No momento em que o filho intercede, ela vai dizer: não se envolva nisso, o problema não é seu, é entre mim e seu pai. Já trocou o papel, o filho já passou a ser vítima, ok? E a vítima anterior passou a ser perseguidora, salvando quem? Salvando o pai, né? O esposo, o pai. Entenderam? Este é o triângulo dramático. Um exemplo bem simples, mas temos muitos exemplos, muitas situações a serem abordadas. Portanto, dentro do curso, tudo isso aqui vai ser muito trabalhado.
Vamos trabalhar okeidade, ou seja, todo mundo pode ser e deve ser ok, certo? Esses símbolos de menos e de mais se referem ao positivo e ao negativo de cada estado aí de perseguidor, salvador ou vítima dentro das nossas interações e, obviamente, no jogo psicológico do triângulo dramático. Tudo bem? Sim, isso se aplica às crianças agressivas de hoje, sim, Célia, com certeza. Até porque as crianças estão tendo muita liberdade e muito pouco controle, né? Elas não estão sendo orientadas adequadamente, a grande maioria. É muita liberdade, não tem limite. É verdade, Thaís, não tem limite. Até aí tudo bem, gente? Tá ficando claro ou tô apressando muito as questões? Certo. Bom, então vamos seguir, ok? Bom, toda essa questão dos jogos psicológicos, certo? Vai bater nos contramandatos, nos mandatos. O que são contramandatos e o que são mandatos, certo? Contramandato é a força que nós buscamos ter contra aquilo que recebemos, que nós, enquanto adultos, sabemos que não está legal. Aquelas imposições, aquelas chaves psicológicas que nos travam, que nos deixam sem ação muitas vezes. Então, nós buscamos nos defender para não sofrer, desde muito cedo também, tá? Então, isso se caracteriza pela tentativa que temos de buscar uma fuga daquele script de vida programado, certo? Então, nós depois de receber os comandos não verbais dos pais e tal, acabamos por tomar uma decisão, né? O que fazer para não sentir dor? Para não estar sendo o tempo todo julgado, oprimido ou neutralizado, né? Na nossa vida, pelo que nós temos inconscientemente como programa, certo? Então, nós começamos a desenvolver os jogos para mostrar que nós podemos nos contrapor, né, a tudo isso. Ou seja, o mini script, né, fugindo do script de vida. Os impulsores seja forte, por exemplo, quando alguém na infância recebia muitos comandos assim: não chora, você tem que ser forte, não se deixe levar pela dor, ou não se deixe levar pela mágoa. Se alguém brigou com você, você tem que ser forte. Se alguém bateu em você, por favor, vá lá e reaja, você é forte, certo? O seja perfeito também são as pessoas que são não conseguem ser elas mesmas, né? Porque existe uma cobrança. Não, você não pode fazer isso porque eu sempre fiz assim, você vai fazer assim. Então, a pessoa procura ser perfeito para não receber nenhum tipo de crítica, né? Então, procura fazer tudo na maior perfeição. Isso se traduz muito na questão, por exemplo, de uma dona de casa, né? Que lembra ou inconscientemente ela faz tudo para que a sua casa brilhe. Afinal de contas, uma dona de casa tem que ser perfeita, tudo que tem que estar limpo, nos seus devidos lugares. Deus o livre, se recebe visita, ou a mamãe vai visitar, e tudo aquilo que não... o toque. Tudo aquilo que nós víamos enquanto éramos educadas para ter uma casa perfeita, certo? O seja apressado. Nossa, o seja apressado é aquela pessoa que tem pressa para tudo, né? Ela não pode se demorar em nada. Por quê? Porque ela não pode perder oportunidade, né? Certo? Ela aprendeu isso. Você não perca a oportunidade, você tem que se apressar, porque você não pode chegar atrasada, não pega bem
enfim, tudo cobrança, tudo mandato, certo? O esforçado, já pela própria palavra já diz, né? E o agrade sempre, que é o mais comum até. Porque muitas vezes alguém nos faz um questionamento, um pedido, nós estamos quase que impossibilitados de agradar, de fazer isso para a pessoa. Mas a gente tenta, a gente faz, mesmo exausto, a gente faz. A gente passa por cima do nosso sentimento, do nosso desejo, da nossa vontade para que o outro fique bem. Compreende? Não fica bem não atender o pedido dos outros. Sempre os outros. Aí tá, né? Basicamente isso aí. Então, para que você não seja expulso do grupo, você não pertença ao grupo, você fica procurando pelos impulsores atingir a expectativa dos outros, certo? Para isso existe o quê? Os permissores, né? No caso do seja forte, não seja forte, seja responsável, que daí você vai fazer aquilo que precisa ser feito. O seja perfeito, se você for organizado, tudo vai correr bem, não precisa mais que isso. Se você é apressado, seja mais dinâmico, as coisas acontecem mais facilmente, não é verdade? Seja esforçado. Bom, não se esforce, porque você vai passar do seu limite. Seja determinado. E o agrade sempre, bom, sendo ético, né? Estaremos agradando na medida certa a nós e aos outros. Bom, é claro que tudo isso também veremos bem mais esmiuçado com exercícios, certo? Com com todas as informações possíveis, todo o conhecimento à disposição, enfim, ok? E aqui nós temos o nosso tempo. Muitas vezes nós perdemos bastante tempo na vida, não é verdade? Olha só, os seres humanos estão tão automatizados, né, que o subconsciente trabalha com esses programas que dizem em até assassinos do tempo. Olha que palavra forte, mas é verdade. Por quê? Para afastar o tédio, né? Para receber incentivo para passar esse tempo. Porque olha só, primeiro nascemos, ok? E depois de um tempo morremos. Bom, isso que fica entre o nascer e o morrer. Então é um monte de tempo para matar, né? Olha só. É bem forte isso, mas tem sentido, ok? Bom, dar e receber amor, apoio, reconhecimento, validação é linguagem da AT, igual a carícia, lembra? A gente falou da carícia. Portanto, dentro da estruturação do tempo, nós vamos ver as necessidades, né? As nossas necessidades satisfeitas como alimento emocional para nos manter vivos, crescendo e motivados. Esta é talvez a forma mais completa de estar dentro da estruturação do tempo entre o nascer e o morrer. Isso aí é um aprendizado, né? Mas dentro desse tempo, dentro dessa estruturação, nós temos a questão de estar com todas as nossas listas do alinhamento, dos rituais, dos passatempos, dos jogos psicológicos, das nossas atividades, nossas intimidades e nossa autonomia. Isso tudo são degraus, gente. São os degraus que nós usamos para passar o tempo. E passamos o tempo na vida fazendo isso. O que é o alinhamento, por exemplo? É uma decisão racional do nosso adulto. Lembra? Estado de ego, adulto, PAC. Pai, adulto, criança. Então, é racional no adulto. As pessoas precisam de um tempo. E o adulto, né, resolve, vamos dizer assim, se aliar, sair fora, quando está num espaço onde nada está sendo acrescentado. Então, o nosso adulto mesmo nos dá esse mandato, ok? Que a gente precisa
fazer um balanço, olha só, informação, balanço, né, racionalidade, um balanço da nossa vida. Nós precisamos descansar, nós precisamos relaxar para restaurar a nossa energia. Muitas vezes não se consegue isso tão facilmente. Então, às vezes a gente está num ambiente e quando você se dá conta, você nem está ali, você está conversando e tal, mas a sua mente está lá, num lugar da sua casa, onde você gostaria de estar, descansando, pensando lá no sofá para ver uma TV, pensando na alimentação que você gostaria de estar fazendo naquele momento. Isso é alinhamento, gente, tá? Sair ou se retirar para um outro quadro psicológico, tá? Retirando-se em fantasia, emocionalmente. E ficamos então aí numa terceira posição. A gente não está participando, certo? A gente não está participando do diálogo ou da atividade de grupo, ou seja o que for, ok? Por esse motivo, certo? Nós tratamos de estruturar melhor o nosso tempo com outras fases, outras coisas, certo? Os rituais. Bom, vamos aos rituais. Uma breve palhinha sobre os rituais, né? O que são rituais? Operações para matar o tempo. Operações complementares, simples. No caso das saudações ou das despedidas, né? Quando alguém diz bom dia, como vai você? A gente fica respondendo, eu vou bem, você está bem? Ai, tá legal, tô apressado, tô na hora do meu trabalho, vejo você mais tarde, um outro momento. Por aí a gente se encontra. Isso é um exemplo de ritual. Todos nós fazemos, né? Para não deixar a outra pessoa no vácuo. Entra aí a questão do reconhecimento, lembra? De reconhecer o outro, de dar atenção para o outro. É um nível bem superficial mesmo, certo? E mais um exemplo dos passatempos. Bom, os passatempos são todos assuntos de segurança. Por exemplo, como está o tempo hoje, você com essa violência que está aí fora, já buscou estar protegido por câmeras na sua casa, esse tipo de papo, entendeu? O mercado de ações, equipe de futebol, essas coisas que a gente fala, conversa sobre música, sobre as crianças, qualquer coisa, para manter a conversa nos níveis superficiais, tá? Os passatempos e os rituais, na verdade, eles matam o tempo. As pessoas usam para estar juntas educadamente, para não se envolver num nível mais profundo. Uma maneira de se proteger também, né? Elas oferecem oportunidade de conviver, de conhecer uns aos outros e de nos preparar, de repente, mais adiante, né? Para participar em jogos, né? Porque, afinal, todo mundo joga num nível trágico, como o do triângulo dramático, ou num nível mais, vamos dizer, mais saudável. Muito embora jogo nunca seja uma coisa boa, né? Certo? Para depois partir, então, para as atividades em comum e para a intimidade. Ok? As atividades, por exemplo, é a questão de estar juntos fazendo a mesma coisa. Isso é óbvio, né? Atividade do trabalho, atividade do colega do clube, atividade do grupo da igreja ou da onde você frequenta para manter a sua espiritualidade, a sua religiosidade. São atividades em comum, ok? A intimidade. Sem intimidade, a gente não vai chegar na autonomia, isso é com certeza, né? O que é intimidade? Um nível mais profundo do encontro humano do que os rituais, certo? Do que todas as outras coisas que falamos. Reside no potencial das pessoas para a intimidade. A intimidade é livre de jogos, é livre da exploração, né, da interação, tanto para um lado quanto para o outro, né? Ela ocorre em raros momentos do contato humano, gente. Quase ninguém sabe o que é ter a verdadeira intimidade com outro ser, né? Elas normalmente despertam sentimentos de desejo, de ternura, de empatia, de carinho, certo? É a combinação de entrega genuína, de receber com a franqueza
da comunicação livre do jogo. Porém, existe a intimidade que mata o tempo, mas que também pode ser um risco. A partir do momento que você se torna vulnerável, que você busca uma intimidade com alguém, você está entregue, você está fazendo sua parte, o outro não, né? Nesse quesito, a intimidade é um risco, certo? Então, ser genuíno, ser livre de preconceito, estar livre para deixar sua criança positiva, sua criança livre, trabalhar, né? Com emoção, com intuição, com amor, com carinho, mas recebendo da outra parte também no mesmo nível. Sendo assim, a autonomia então será possível, certo? Quando nós aprendemos isso, a nossa autonomia, que é a capacidade de deixar o script, você não vai mais ficar repetindo nada que vem, ou quase nada que vem da sua infância. Você vai permitir que o que é bom fique, que o que não é bom saia da sua vida, e você começa então a fazer aquilo que realmente você deseja, com clareza, com objetividade, com franqueza, certo? Procurando que tudo saia bem na interação com os outros, que você possa se sentir livre para interagir, sem medo, tá bom? Agir com consciência, espontaneidade, com capacidade para intimidade, não de forma automática, tendo aprendido, né, com muitas estratégias que nós adotamos para sobreviver, né, a viver o aqui e o agora. Bom, basicamente, resumidamente, isto é a estruturação do nosso tempo, fazer o melhor de forma mais genuína possível, de forma livre, para não entrar em jogos psicológicos, viver de forma não doentia, é o ideal, né, do ser humano. É claro que ajuda sim, Célia. Imagina, tem que ser mais do que nunca assim. Maria, ser educadora, está diante desse desafio, né? É isso aí. Temos muita coisa boa ainda para ver, viu, gente? Ainda dentro desse nosso curso. Bom, aqui nós vamos partir para uma outra área do curso, que são as dinâmicas de grupo. Este curso, ele favorece tanto o trabalho individual, ok? Quanto as dinâmicas de grupo, que cada vez mais hoje em dia são necessárias, né? Para interação com mais pessoas, né? Para começar a quebrar esses scripts de vida negativos, né? Então, o curso favorece aos alunos uma chance de realização profissional, para aplicar na profissão que já tem, para criar um novo nicho, para se tornarem facilitadores dessas dinâmicas, né? Para trabalhar os estados de ego, identificando os scripts, auxiliando as pessoas a entenderem a sua vida, facilitando o autoconhecimento, espontaneidade, a liberdade psicológica para a realização dos anseios da vida. Então, o facilitador em análise transacional, ele tem e terá subsídios e terá conhecimento suficiente para ajudar na interação das pessoas, né? Trabalhar as questões internas e melhorar o ambiente externo das interações, ok? Existem muitas dinâmicas para serem exploradas. Dentro do curso nós temos alguns exemplos. Será ensinado? Não, daremos o conhecimento ao nosso facilitador, ao nosso aluno, né? Vários exemplos que ele pode aplicar para trabalhar montando grupo, para oferecer a AT para as empresas, para as organizações, trabalhar com os colaboradores, enfim, pessoas que já estejam trabalhando, também no cenário público. É muito importante que a interação seja sadia. Mais do que nunca estamos precisando disso, não é, gente? Tá?
Então, inúmeras possibilidades, né? Faça a sua. Análise transacional, uma psicoterapia sistemática para crescimento e mudança pessoal, buscando a identificação dos estados mentais das pessoas, certo? Ajudando-as a se autodesenvolverem. Este é o propósito. Espero que vocês tenham absorvido algum conhecimento hoje. Ele é bastante superficial diante de todo o material que possuímos, mas dá uma ideia geral do que é a análise transacional, certo? Estamos no nosso horário, 21h01, ok? Fica aberto agora para as perguntas. Então, Célia, isso ajuda muito no dia a dia do consultório, ok? No curso terá testes para se aplicar individual e claro, sim, com toda certeza. E além do material que já está no Moodle, nós temos ainda as nossas aulas presenciais, né? Onde muita coisa nova poderá ser trazida pelos próprios alunos, por que não, né? Nós vamos ter o fórum funcionando, vocês vão interagir, vamos criar um grupo, né, para discutir, enfim. O nome transacional se refere ao que exatamente? Às transações, ou seja, os estímulos e as respostas. Os estímulos são quando a gente interage com alguém. Alguém estimula e o outro responde, de forma verbal ou não verbal, mas é estímulo. Isso é análise transacional, é a análise de como nós interagimos com o outro. E os estados de ego que possuímos, né, na nossa psique, lá no nosso inconsciente. O pai, o adulto e a criança interna. Então, o foco do curso é exatamente esse: preparar as pessoas para viver saudavelmente, né, na okeidade, ou seja, estar ok diante da vida, diante do mundo, diante dos outros. Ok? Liliane, você é a nossa professora também aí no EAD? Ou não? Como não colocou como professora, eu não sei se é a mesma. Nós temos uma colega chamada Liliane também. Bom, o valor do investimento, querida, são R$600 com cupom. Você vai ter que ir lá dar uma olhadinha quanto de porcentagem tem, tá bom? Ah, tá, você foi aluna da Lucila, ok. Bem-vinda, tá? Que bom, seria ótimo que você fizesse parte do nosso grupo de alunos. Bom, Marcos, é direcionado tanto para a vida profissional quanto para a vida pessoal, viu? Pode ser aplicado em ambos, aliás, deve, né? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Nós vamos terminando aqui. No início da nossa conversa, eu coloquei lá o link do curso para vocês tirarem as dúvidas, ok? Muito obrigado. Estamos terminando agora a nossa aula aberta do curso de extensão Análise Transacional.